E a gente volta falando aqui sobre a questão da fibromialgia. Vocês acompanharam aí o depoimento da Nina Matos, que é uma pessoa que sofre com isso, sofreu para chegar a um diagnóstico, mas que o doutor Denis aqui já alertou. Olha, Dani, isso infelizmente, é comum, porque hoje ainda é difícil diagnosticar a fibromialgia. Eu estava falando em tratamento. Qual seria o tratamento adequado para a fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que envolve muitos aspectos de comportamento. Na verdade, a pessoa fica fibromialgica basicamente toda vez que ela tem algum distúrbio de comportamento e que não consegue lidar adequadamente com esse distúrbio. Então, é muito comum a gente contar pacientes com fibromialgia que tenham ansiedade ou depressão. Portanto, na hora que a gente vai abordar essa doença, a gente não deve deixar de lado esta importância. A maior parte do tratamento da fibromialgia é feito, portanto, com medicações antidepressivas e medicações moduladoras de dor. A dor ela é trabalhada pelo cérebro. Apesar do estímulo ser pequeno, o cérebro do fibromialgico sempre gera uma resposta grande. A gente tem que reeducar o cérebro através de medicação, em primeiro lugar medicação, para que o cérebro possa voltar a sentir a dor da maneira mais adequada. Isso requer tempo, requer paciência do paciente, requer paciência do médico. Não dá para esperar uma pessoa que sente dor crônica tomar uma medicação durante 15 dias e melhorar da dor. Em média, a gente espera que um antidepressivo, quando introduzido, demore cerca de 90 dias para ele atingir o efeito pleno. Além de tratamento medicamentoso à base de antidepressivos e moduladores de dor, a fibromialgia ela é baseada num tripé, como se fosse uma câmera fotográfica ou câmera de filmar, em que se um dos 3 pés tiver quebrado ou não funcionar direito, todo o tratamento cai. A primeira perna é o remédio, a segunda perna é o exercício físico, primariamente aeróbico, então exercícios físicos que não exercitem muita carga, muito esforço, muito impacto, exercício físico aeróbico agora de forma regular, 4 vezes por semana. Seria o que, uma menos. caminhada? Caminhada, esteira, bicicleta, hidroginástica, natação, ginástica aeróbica com dança, qualquer coisa que você consiga fazer pelo menos 4 vezes por semana, num tempo mínimo dentro da sua aptidão física, mas que seja de forma regular. E o outro, tão fundamental quanto os outros 2, é a terapia cognitivo-comportamental, levando em consideração que depressão e ansiedade pioram muito as dores e pioram muito a resposta ao tratamento da fibro, é fundamental que o paciente consiga estar em contato com o terapeuta para que consiga identificar quais são os fatores estressores do dia a dia e que pioram a sua dor, emprego, marido, filhos. É um efeito psicológico exatamente, mesmo. provocando dor e provocando uma coisa muito importante, no depoimento foi dito, que é a alteração de sono. 98% dos pacientes com fibromialgia dormem mal. Não é que dorme pouco. Eles podem até dormir a quantidade necessária, mas a qualidade do sono é ruim. Acorda cansado. Acorda cansado, que é o sono não restaurador, que, se não tratado, fatalmente a qualidade da dor ou a diminuição da dor não vai ser atingida. E aí a gente está trazendo esse tema porque, assim, não são poucas as pessoas que trazem relato no consultório. A estatística brasileira fala em torno de 5% da população adulta. Eu diria que 5% acontece porque a maior parte das pessoas não consegue chegar ao consultório do reumatologista. Mas eu estimo que 30% da população adulta brasileira, eu não, os estudos estimam que 30% da população adulta brasileira tem caráter de dor semelhante à fibromialgia. Não consegue fechar o critério diagnóstico porque não chegou ao médico. Mas as dores, as limitações, as dificuldades são parecidas com a da fibromialgia e essas pessoas, esses 25%, portanto, estão por aí sofrendo, às vezes, diagnósticos errados e sofrendo com a sua dor porque não conseguem atingir o tratamento. A gente diz que a fibromialgia é como se fosse uma enxaqueca, só que no corpo todo. Ela aparece sem um motivo específico e demora muito para poder melhorar, desde que o indivíduo não faça o tratamento adequado. E o tratamento adequado, ele consegue melhorar apenas 50% a 70% dos pacientes. Então, eu canso de encontrar pacientes que dizem, mas eu estou fazendo tudo certo e eu continuo com dor. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda tem uma estatística de 30% a 50% dos pacientes que, com todo o arsenal terapêutico disponível e todas as terapias multidisciplinares, ainda assim, obtêm respostas insatisfatórias ao tratamento da dor. Isso significa que o paciente tem que estar em comum contato com o seu médico para que as condutas possam ser discutidas e os melhores resultados obtidos. Porque a fibromialgia não envolve nada que seja simples. Ou seja, o senhor trouxe aí, olha, assustador, é uma enxaqueca no corpo inteiro. Quem tem enxaqueca vai entender o que a gente está trazendo aqui. Que o gatilho é a ansiedade,
ou a depressão, que são coisas também Do dia a dia. difíceis de controlar, porque mexe com o psicológico. Entendeu? As pessoas, elas tendem, quando elas têm algum tipo de ansiedade, ninguém procura um profissional por algum tipo de ansiedade. É difícil. Muitas vezes, inclusive, quando a pessoa... Isso aí é um alerta que a gente também faz, que muitas vezes as pessoas têm aqueles sintomas de ansiedade, mas acabam procurando o profissional de saúde quando já virou uma depressão. Exatamente. E aí, você junta isso a pessoa que tem a fibromialgia, mas que só vai procurar o profissional de saúde quando já tentou de tudo aí e que aí o corpo já está sofrendo por várias medicações aí de forma errada. Tem que procurar ajuda do profissional. Exatamente. E o recado principal é que para um bom tratamento, o tratamento deve ser multidisciplinar. Aquela pessoa que entender ou que tem dor todos os dias no corpo todo e imaginar que tomando um simples comprimido vai resolver o problema dela, fatalmente não vai melhorar. A gente sabe que dor crônica, ainda mais com a dor for difusa, não é só uma dor de um lugar só do corpo, o corpo todo dói, vai precisar da ajuda de vários profissionais para poder atingir um bom resultado. O reumatologista, ele funciona como o capitão da equipe, mas todos os outros profissionais envolvidos, nutrólogo, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo ou psiquiatra, todos têm que falar a mesma língua e trabalhar para o mesmo objetivo para que o paciente consiga atingir um melhor resultado. Basear o seu tratamento único e exclusivamente no comprimido é sinal de que você vai acabar cronificando sua dor vai ficar cada vez mais difícil de tratar. Quanto mais tempo você leva para poder tratar a fibromialgia, mais difícil ela é de conseguir ser revertida, porque cada vez mais a pessoa vai se acostumar, o cérebro vai se acostumar a sentir dor e reverter um costume que o cérebro teve de sensibilização é muito mais difícil de tratar no início do problema, né? Doutor Denison, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Por nada. Lembrando sempre que a doença ela é difícil de tratamento, mas quando ela é bem tratada, os resultados que acontecem com cada indivíduo, com cada pessoa, fazem com que a pessoa se sinta bem, se sinta melhor, melhore sua qualidade de vida. Então, é difícil de tratar, é difícil de diagnosticar, mas quando bem conduzida, bem tratada, a fibromialgia tem bons resultados para cada paciente. Mais uma vez, muito obrigada. Fica aí o alerta, atividade física, sim, até mesmo para quem tem fibromialgia. A gente encerra agora essa edição do programa Utilidade Pública. Para você, um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, aqui na sua TV Peripê, a partir das 13h30. Espero você.